Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. Também compartilhe em todas as suas redes sociais. Bom, agora, se você não gostar, vai lá, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho na opção Todas. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Muito obrigado por vocês estarem sempre comigo, tá bom? Por não soltarem minha mão. Bom, agora sem mais delongas, vamos ao relato de hoje. Relato contou história. Você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito sim, e muito no sobrenatural. Vamos lá? O relato de hoje é a continuação do relato da triste história de um lobisomem albino, Lupina, parte 6, As Lágrimas do Lobo Negro. Prólogo. Manassés. Há muito tempo eu nem ouvia, nem sequer pronunciava aquele nome. Mas sempre guardei a imagem daquele maldito em minha mente, preservado por todo o meu ódio e desejo de vingança. Respirei fundo. A freira foi para o quarto rezar. Otávios ficou em pé ali ao meu lado. A senhorinha foi para a cozinha. Olhei para Otávios e nós dois juntos fomos receber o maldito Manassés. Depois de 8 anos, 8 longos anos de espera, eu finalmente ficaria cara a cara com aquele homem que destruiu a minha vida. Tirou de mim tudo o que eu mais amava. E cada vez mais a hora do acerto de contas, a hora do confronto se aproximava. Um reencontro. Meu coração palpitava. Estava difícil ficar calma, vendo aquele monstro ali, se aproximando. Otávios segurava firme minhas mãos e ali, naquele momento, senti, depois de tantos anos, o que era ter a proteção de alguém, a proteção próxima da proteção de um pai. Sentindo o meu nervosismo, ele se esticou, ficando ereto, com um olhar altivo, sabe? Que nem um animal quando quer ficar maior para proteger os seus filhotes. Logo, o maldito parou com seu cavalo e disse: enfim, falarei pessoalmente com o comprador da propriedade. Já não era sem tempo. Otávios respondeu. Falou para aquele homem, se antecipando a mim: sim, senhor Manassés, chamo-me Otávios. O homem franziu a testa, revirou os olhos e disse: não é por nada não, mas eu esperava falar com o senhor José Roberto, não com um empregado. Ainda mais... Otávios cortou o comentário dizendo: me desculpe, meu senhor, mas o que me trouxe aqui são assuntos do seu interesse.
assuntos que talvez mude a sua vida para sempre. Parecendo bem contrariado, retrucou o homem. Bem, não me leve a mal. Não me leve a mal não, rapaz. Mas eu gostaria de falar com o proprietário. Ou outro tipo de... olhando, né, assim com desdém. Tipo de intermediador. Otávio se mantinha tão calmo que me causava uma indignação que todo o nervosismo que eu estava sentindo ali naquele momento sumiu. Me senti mais forte e encorajada a falar e falei: Oi, meu senhor, esse é o melhor representante que meu pai poderia mandar. Ele é um ótimo profissional. Morou um bom tempo na Europa e é entendedor de leis. E é a pessoa que mais confio nesse mundo. O homem me olhou fixamente e sorriu. Disse-me: Você deve ser... Respondi com firmeza: Vera Lúcia. Meu pai me deu esse sítio e Otávios é meu tutor. Naquela época, mulheres não podiam resolver as coisas assim livremente, sabe? Era mal vista pelos olhos machistas. Então, Otávios ali do meu lado. O que não melhorava muito a minha situação, né? Porque um negro era olhado de cima por outras pessoas. Aí, imagine, né, a minha situação, filha. Voltando ao relato. Manassés disse, mal conseguindo esconder o sarcasmo: Se não há o que fazer, falarei de negócios com uma jovem mulher e um empregado. Vocês acham melhor eu vir aqui ou vocês vão até a minha fazenda? Respondi que pensaria, depois dava a resposta. Por um dos peões que trabalhavam ali no sítio, pois eu tinha acabado de chegar de viagem e precisaria de uma boa noite de descanso e ponderar junto com o meu funcionário o que fazer. Fingindo, né, estar de acordo, ele falou que aguardaria a resposta. Otávios disse ao homem: Meu senhor, minha menina tem mais pressa do que o senhor para resolver o assunto relacionado a essa propriedade, pois ela não teve escolha. O pai simplesmente jogou esse sítio no meio do nada nas mãos dela. E assim o que ela decidir está decidido. Assim que Otávios disse aquelas palavras, aquele homem sorriu e saiu a galope, levantando poeira da estrada com os seus jagunços atrás. Já era quase 5 horas da tarde, quando ouvi alguém me chamando. Fui ver o que era. Logo vi que era um dos peões. Ele vinha escoltando uma charrete até a minha propriedade. Disse que o patrão tinha passado no armazém da região, visto que eu não conhecia nada ali, e tinha comprado alguns presentes de boas-vindas. E o dono do armazém estava indo entregar a encomenda. Que eu não estranhasse, era um costume da região ser cortês e hospitaleiro. Logo, a charrete chegou. Olhei pela janela enquanto Otávios
e a freira foram atender o homem da charrete. Homem esse que era o meu padrinho. Tive que fingir indiferença, mas ele me viu na janela. Ele entregou um balaio de bambu cheio de coisas e uma cesta menor aos dois. Fez um simples aceno com a cabeça e se foi. No balaio tinha vinhos, queijos, salames, pães, doces, entre outras coisas, compotas e um bilhete de boas-vindas assinado por aquele homem. Bem, certeza que ele estava achando, né, que eu iria vender o sítio para ele, que eu queria me livrar da propriedade no meio do mato. Bem, já a cesta dava para perceber claramente que era coisa dos meus padrinhos. Tinha um toque da madrinha ali. Tinha um pão caseiro de torresmo, que era o meu preferido. Um pacote de pó de café caseirinho feito por ela, torrado e moído, entre outros mimos, docinhos que ela fazia, ambrosia, enfim. Dentro da cesta tinha também uma carta deles, pedindo para que eu fosse de manhãzinha no rio pescar. Lá nos encontraríamos casualmente, pois meu padrinho precisava me contar algo urgentemente. Bem, fosse o que fosse, eu só saberia no outro dia. Então, não ia sofrer por antecedência. 7 horas da noite, já tínhamos jantado. Então, eu, a freira e Otávios fomos para a varanda, pois o céu estava muito estrelado e a brisa maravilhosa, e começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Eu resolvi perguntar a Otávios o porquê que ele resolveu me ajudar, mesmo sem nem nos conhecermos, pois fazia pouco tempo, né, que tínhamos nos encontrado casualmente. Naquele momento, estávamos bem unidos, mas eu queria entender o que levou ele querer me ajudar ali, sem nunca ter me visto antes, ali dentro do trem. Otávios então me olhou com aqueles olhos amarelados e disse: "Ah, Vera, quer saber? Então senta que lá vem história." Eu e a freira ficamos em silêncio, né? E assim ele começou a contar. As lágrimas do lobo negro. Em uma fazenda cafeeira, bem longe daqui em outro estado, uma ex-escrava dava à luz a uma criança e acabara por morrer no parto. E os ex-donos, agora amigos, resolveram adotar o negrinho como filho mesmo. Lembrando que o termo negrinho na época era usado normalmente, tá bom? Eu estou sendo fiel ao relato. Voltando à história, adotá-lo como filho legítimo era um jeito de criarem o próprio neto e tentar compensar a ex-escrava por todos os abusos causados por seu próprio filho à moça, por seu excesso de testosterona e costume do passado, o que era comum naquela época. Bem, até os dias de hoje nas grandes fazendas. Vou fazer um parênteses aqui, aterrorizados. Naquela época, veja, mais de 100 anos atrás, né? As meninas que trabalhavam em grandes fazendas eram muitas das vezes abusadas por seus patrões e filhos. E os homens achavam comum
Se fosse uma ex-escrava, então, era mais fácil ainda, né? E como o relatante estava contando na história, ainda era comum naquele tempo, né? Que aí já é há uns 80 anos atrás. Vou voltar ao relato, tá bom? Otávios continuou, mas meus avós não achavam aquilo certo, tanto que mandaram o filho estudar na Europa para tentar proteger a moça dos ataques dele. Mas naquela altura, minha mãe já estava grávida de mim e não sabia, mas só tinha mais 6 meses de vida. E no dia que eu visse a luz do dia, minha mãe automaticamente não as veria mais. Eu já tinha 7 anos quando o meu pai adotivo e avô biológico foi acometido de uma tuberculose severa, ficando isolado no próprio quarto da casa. E seu filho voltou para o país para assumir os negócios do pai e cuidar da fazenda e da mãe também. Na primeira semana dele ali na fazenda, ele me viu mexendo em uma compota de doce e quase me matou de bater. Mamãe correu e disse que ele não podia fazer aquela maldade comigo e nem com ninguém, mas especialmente comigo. Ela me pegou no colo e me levou para o quarto dela. Lá, limpou meus machucados e ficou abraçada comigo, acariciando meus cabelos, cantando cantigas de ninar até eu adormecer. No outro dia, aquele rapaz me olhou fixamente enquanto eu tomava meu café da manhã. Eu me urinei todo de tanto medo quando ele se aproximou de mim. Minhas mãos tremeram tanto que eu derrubei todo o meu leite. Mamãe correu até a cozinha e o rapaz sorriu e disse: "Não se preocupe, mãezinha. Não matarei a minha cria. Mas você devia ter me dito isso antes, né? Até que o negrinho é bonito. E olhando bem, ele tem meus traços, meus olhos." Sorriu, pegou uma maçã e deu uma mordida forte olhando para mim e saiu rindo enquanto eu tremia de medo. Mamãe mandou que a empregada me levasse para me limpar, para me dar um banho. Depois disso, eu fui brincar no terreiro. Mais tarde, naquele dia, mamãe disse que eu iria fazer uma viagem para longe, do outro lado do mar com o meu irmãozão, mas que eu não ficasse com medo. Ele estava me levando para estudar e eu ia me tornar um grande homem, coisa que não daria para eu fazer aqui no Brasil. Meu irmão não brigou mais comigo, até me tratava bem. Ficamos vários dias em um navio. Que negócio ruim, o negócio balançava para lá e para cá, me deixando enjoado. Quando chegamos do outro lado do mar, fomos para uma casa muito linda, bem longe da civilização. Bem, nos meus olhos de criança, era bem longe da civilização. Repleta de frutos, animais, lagos de peixes e com muito verde, flores ao redor. Na casa morava uma mulher muito linda, tão linda que eu nunca tinha visto outra igual a ela. Ela tinha os cabelos tão claros, em um tom de louro, quase branco, e com os olhos azuis, azuis como um céu claro num dia de verão. Ela tinha uma garotinha do meu tamanho, uma miniatura dela.
Meu irmão disse para ela cuidar de mim do mesmo modo que ela cuidava de Vanessa. Vanessa correu e pulou no colo dele, lhe enchendo de beijos, chamando de papai. Depois correu e me abraçou e perguntou para mim, sorrindo, sem parar: "Você é igual a mim?" A mãe dela riu, né? E respondeu: "Provavelmente sim, filha." Depois ela olhou para o meu irmão e disse a ele: "Ele é como nós?" Meu irmão apenas respondeu: "Bom, ele deve ser como eu." No outro dia, ele foi embora. Disse que ia cuidar do papai, que estava doente, né? Tuberculoso, como a gente chamava. Fiquei com medo de ficar sozinho ali com aquela gente, mas a mulher era muito boazinha, era um verdadeiro anjo. Ela era professora na escola onde eu ia estudar junto com Vanessa. E lá estudei por vários anos. Ela cuidava de mim e de Vanessa igual, com o mesmo carinho, igual a mamãe. E quando estávamos em casa, ela nos fazia treinar o português do Brasil. Dizia que era para não perder o costume. E assim se passaram os anos. Vez ou outra, meu irmão ia levar dinheiro e nos ver. E passávamos dias maravilhosos. Meu irmão não era nem de longe o mesmo que me espancou logo que me conheceu. Eu não entendia o que estava acontecendo. Bom, eu e Vanessa já estávamos com 17 anos e a mãe dela acabou de cama com uma pneumonia. Nessa época já sabíamos de nossa condição de licantropia e toda lua cheia saíamos caçar à noite com a mãe da Vanessa. Às vezes também com o meu irmão, quando ele aparecia por lá. A pneumonia da mãe de Vanessa só piorava e piorava, e logo meu irmão chegou. Depois descobriu que a mulher não estava com pneumonia, e sim estava sendo envenenada por nossa empregada. Depois de pressioná-la, prefiro não falar como meu irmão fez. Ela, pouco antes de desencarnar, disse que tinha recebido um bom dinheiro e que ficaria com nossa casa, se o plano desse certo. A intenção não era matá-la com o veneno, era envenenar a todos nós, deixar-nos fracos e depois uns caras iriam lá matar a gente. Eu e a Vanessa não ficamos doentes, pois raramente ficávamos em casa e não éramos de nos alimentar direito. Comíamos muitas frutas no mato e algumas besteiras que comprávamos na cidade, que não parecia mais estar tão longe depois que crescemos. Na manhã seguinte, a mãe de Vanessa veio a óbito. Depois do funeral e de enterrarmos a mesma, voltamos para o Brasil. Bem, não antes de, misteriosamente, 2 lobos negros e uma branca fazer uma matança sem precedentes ali, eliminando todos os envolvidos ao assassinato da mãe da Vanessa e esposa do meu irmão. Foi a primeira vez que eu matei um ser humano e adorei. Ao contrário de Vanessa, que veio chorando a viagem toda no barco. Eu já estava enjoado e tinha que vir ouvindo Vanessa chorar, mas eu a amava tanto que fiquei com ela. Ela disse que a vingança tinha sido maravilhosa na hora, mas depois deixou um sentimento horrível, um sabor amargo.
ela tinha se tornado algo que ela abominava, uma assassina. Depois que chegamos no Brasil, fiquei na fazenda ajudando a cuidar do papai, que depois da tuberculose nunca mais foi o mesmo. Não demorou muito, meu pai faleceu. Depois a mamãe. Aquilo me destruiu por dentro. Eu estava entrando em depressão. E o meu então irmão veio assim bravo e me disse que eu não precisava ficar naquele sofrimento todo não, porque eu não era um órfão. Ele sim era órfão. Eu não entendi nada. Perguntei, mas por quê? Por eu ser adotado não significa que eles não fossem meus pais. Ele falou, eles não eram seus pais. Eu sou seu pai. E eles eram seus avós. Fiquei perplexo quando ele contou a minha história. Fiquei bravo com ele. Minha história. Meu Deus. O lado bom é que eu era irmão da Vanessa. E eu a amava muito. Saímos para beber, eu e Vanessa. Fomos na cidade mais próxima. Meu pai era meio desligado, deixava a gente livre demais. E chegamos num bar perto de uma rodoviária. E acabamos saindo com 2 rapazes que estavam de passagem pela cidade. E sabe como é? Jovens, bebida, cigarro, mais bebida, testosterona. Acabamos no meio de um matagal. Eu fiquei com um rapaz e a minha irmã com um outro. Depois de 3 meses, minha irmã descobriu que estava grávida e ficou com medo de contar a nosso pai. Mas não teve jeito. Ele já sabia, ele sentiu o cheiro. Contamos a verdade para ele, esperando uma explosão do homem. Mas ele apenas coçou a cabeça e respirou fundo. Depois ele me olhou fixamente e disse, e você, Otávios? Quando vai me contar que é gay? Comecei a tremer, já esperando a surra que íamos tomar. Mas ele apenas disse que o normal para outras pessoas não era o normal para os lupinos. Ele mesmo tinha perdido o controle da testosterona, da sexualidade e causado coisas que ele não se orgulhava na juventude. Ele explicou que a nossa sexualidade é mais aflorada e mais intensa. Nosso pai vendeu todas as fazendas da região que era nossa. Ele não queria, passar pelo carão de ter uma filha mãe solteira. E acabou nos levando para outro estado. E olha a coincidência. Nosso pai resolveu dar as nossas partes em dinheiro e comprou um pequeno sítio, bem pequenino, aqui, nessa região. Ou melhor dizendo, pertinho desse sítio aqui, para minha mãe ter o bebê, longe de olhares conhecidos e também em um lugar calmo, longe de olhares curiosos. Pouco antes da minha irmã parir, um peão muito bonito e sensual se envolveu comigo. Tivemos momentos maravilhosos. E no dia do parto de Vanessa, eu e meu pai deixamos ela com a parteira. Como dizem, ali não era lugar para homens. E fomos lá no celeiro, ficamos bebendo e tentando adivinhar se a minha irmã teria um lobinho ou uma lobinha. Estávamos muito felizes quando ouvimos um grito.
Corremos ver do que se tratava. No caminho ouvimos choro de bebê também. E quando entramos na casa, especificamente no quarto, vimos a parteira despedaçada no chão e um enorme bicho feio, preto, parecia um lupino como nós. Estava coberto de sangue, mas ele tinha um horrível fedor de carniça. Era bem maior e aparentemente bem mais forte que a gente. Tinha um pelo preto, duro, oriçado, os olhos vermelhos como sangue. E o estranho é que nem era lua cheia. Como que ele tinha se transformado? Ele tinha ferido minha irmã gravemente e queria porque queria pegar o bebê. Uma menininha pequenininha que a minha irmã, mesmo ferida daquele jeito, segurava em seus braços chorando. Eu não pensei duas vezes, mesmo na forma humana, saltei sobre ele e, com apenas um tapa, ele me jogou longe. Quando vi, minha barriga estava cortada e sangrando muito. Entrei em choque. Meu pai pegou um pé de cabras e atravessou o bicho, tentando nos salvar. Eu tentava me levantar para ajudar meu pai, mas era em vão. Eu não conseguia. O bicho feio, mesmo com o pé de cabras atravessado em seu corpo, se virou e atacou meu pai. Vi minha irmã cambaleando muito ferida e perdendo muito sangue. E mesmo naquele estado, ela prendeu o bebê em um lençol. E mesmo sem a lua cheia, não entendi como. Ela virou uma linda e enorme loba branca de olhos azuis e pegou o lençol com os dentes e saiu correndo, levando o bebê. Mas tinha muito sangue escorrendo nos seus pelos brancos. Dava para ver que ela não ia durar muito. Mas logo ouvi barulho de ossos se quebrando e o grito agudo do meu pai. E logo depois, aquele bicho grotesco tombou, caindo entre nós dois, com o pescoço dilacerado com tanta punhalada que meu pai deu. Eu vi meu pai ali, morrendo, e ele dizia: Cane, cane do inferno. Me arrastei com muito esforço até meu pai. Ele apenas me disse: ache sua irmã e fuja daqui. Eu nunca vi um desses bichos antes, mas devem existir muito mais. Depois disso, meu pai faleceu. Olhei e vi ali, no chão, no meio de nós dois, um monstro. O monstro era o peão que eu estava dando uns pegas. A culpa era minha. Fui parar no hospital. Depois de enterrar meu pai, mandei um funcionário vender o sítio. Eu não conseguiria ir lá. Uma mistura de culpa, sabe? Paguei vários detetives para procurar a minha irmã ou o corpo dela, mas só perdi dinheiro e nunca mais achei a minha irmã Vanessa. Esse foi o maior motivo das minhas lágrimas. A culpa e a saudade. Nem o preconceito racial e a homofobia me causaram tanta dor. Como não saber o que houve com a minha irmã? Onde estava o corpo da minha irmã? O que aconteceu com o bebê? Mas até aquele dia na estação, 18 anos depois do ocorrido, eu senti em você o cheiro da minha irmã, o mesmo cheiro. E seus olhos, o azul dos seus olhos.
são idênticos aos dela. Seu sorriso, então, nem se compara ao formato dos dentes. Bom, pode ser apenas coincidência, eu sei. Mas quando chegamos na estação da cidade daqui da região, senti o fedor de carniça. O mesmo fedor daquele monstro. Eu nunca esqueci ele. Porém, parecia vir de vários focos diferentes e bem mais forte. Então, resolvi não deixar acontecer com você o mesmo que aconteceu com a minha irmã. Fiquei abismada com tudo aquilo que ouvi. Me lembrei da fala da velha benzedeira, mas não disse nada. Entrei para me deitar. Ele e a freira também se recolheram. Não dormi direito aquela noite. Muitas perguntas rondavam minha mente. Eu estava ansiosa para falar com o meu padrinho. As coincidências, a minha vingança. Que brincadeiras cruéis mais o destino tinha guardado para mim. Bem, fosse o que fosse, eu ia descobrir. Final da parte 6. Meus aterrorizados, quanta surpresa nesse relato. Eu já estava esperando ela se embolar lá com o Manassés, mas de repente, bum, vem a história do Lobo Negro. E essa história me encheu de suspeitas, hein? E vocês? O que estão achando do relato? Vocês têm algum palpite do que vai acontecer a seguir? Deixem nos comentários desse vídeo, tá bom? Pois é a sua opinião que importa para mim. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho do mundo, tá bom? Lembrando sim de manter o respeito nos comentários. Temos total direito de não acreditar, mas o dever de respeitar, não é mesmo? Se vocês estão gostando do conteúdo do canal, deixa seu like ali, ó, dá uma dedada ali, pois o seu like tem poder. O seu like faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal e vai mandar para mais pessoas. E mais pessoas virão a conhecer a nossa família. E você também que está gostando, compartilha e espalha aí o link do canal no grupo da família, de quem vocês quiserem, no Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, todas as redes sociais. Até aquela sogra chata que você não gosta, manda para ela. Quem sabe ela fica com medinho de dormir, não é? Brincadeiras à parte. Meus amores, muita gente não está recebendo notificação do canal. Então, eu vou enfatizar aqui para vocês ir na opção todas, tá bom? Que lá, você ativando a opção todas, você será notificado sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal, tá bom? E falando em conteúdo novo, eu quero falar com você, meus amores. Você que passou por uma experiência assustadora e inacreditável com o sobrenatural. Manda a sua experiência em forma de relato para o e-mail do canal. Você que ouviu uma história de aterrorizar até o mais valente dos homens, manda também. E você que cria aquele conto, sabe? Que faz a gente molhar as calças de medo. Manda pro e-mail do canal. Será uma honra compartilhar a sua experiência, seu relato, seu conto ou sua história com todos os aterrorizados e com quem mais passar aqui por nosso canal, tá bom? Meus amores, quero agradecer agora a
todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura maravilhosa, porém louca, que é o YouTube. Agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam a fazer e divulgar o meu trabalho. Meus amores, dá um pulinho lá no Instagram, que também vai estar anexado aí junto com o e-mail do canal na descrição do vídeo, tá bom? Segue lá, vai ser muito legal. Manda um direct que eu respondo, tá bom? Também quero dizer aqui que tem também na descrição desse vídeo um link para vocês entrarem no grupo de WhatsApp. Uma inscrita muito querida fez esse grupo para vocês estarem conversando, dando risada, e eu, sempre que tiver um tempinho, apareço lá no grupo falar com vocês, tá bom? E é isso. Quero mandar um beijo para todos vocês, meus inscritos, dizer que eu amo a todos igualmente. Avisar que logo teremos live e que por hoje é só. Vou parando por aqui, deixando com vocês um pedaço especial do meu coração. Sem esquecer de falar que levo todos vocês dentro dele com todo amor e carinho. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês demais, tá bom? Fui!